Bom, pessoal, aqui a gente vai falar do flutuador, a maneira com que ele é preso ao casco. Eu vou pedir a ajuda do Davi, que ele é o cara ideal para poder explicar, né, Davi? Isso mesmo, Daniel. Vamos lá. Vou mostrar alguns itens de segurança que realmente fazem esse conjunto aqui um produto diferenciado de mercado, tá? Primeiro, a acomodação do elemento inflável aqui no casco, tá? Você pode observar que a gente tem várias bordas todas coladas e um pouco mais alto do que a linha d'água. É, eu reparei mesmo. Daquela vez que você me mostrou, foi o que mais me chamou a atenção na escolha do bote. Isso, item de segurança na nossa empresa, ela faz questão de ser colocado à prova, né? Então a gente, num desenvolvimento, a gente acaba colocando sempre os itens de segurança primeiro, pensados para depois irmos para o desenvolvimento do produto em si, tá? Então aqui a gente pode observar que ele está totalmente colado nas laterais, tanto em cima da caixa do tanque de combustível, como também aqui na parte da polpa, aonde é fixado o banco, né? Aqui nós temos uma borda grande com bastante dimensões aí para ser colados no flutuador. Eu achei legal, né, que o banco que vocês colocam, ele não é fixo, né? Isso daí é uma coisa bacana também de falar. Exatamente. Então o banco também é um diferencial, né? Porque a maioria desses modelos aqui que a gente vê de mercado, a gente sempre está observando que o banco ele fica fixo aqui nas boias, né? Por algum método aí, seja ele uma presilha, algum método de encaixe. Então o que isso é ruim? Que você, se de repente o flutuador estiver um pouco murcho, no caso, então você vai estar um pouco penso para um lado, um pouco penso para o outro. Já a acomodação do banco de fibra em cima de uma parte de fibra faz com que você mantenha aí o grau de satisfação de poder pilotar ele com mais comodidade, né? Eu lembro do meu outro bote que eu tinha esse problema. Ele estando um pouco mais murcho, sim, ele já começa a afundar um lado. Fora que ele começa a dar aqueles pulos, né? Isso, exatamente. Então, pensando no desenvolvimento desse modelo, a gente acabou colocando isso também nesse projeto, né? Que foi a acomodação do banco em cima de uma área de um ponto de fibra que ele fique fixo e que a acomodação para a navegação fique bem melhor. Não, realmente, deu pra ver a diferença. Ao design, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Ele tem um design moderno, ele tem alguns itens que geralmente um bote pequeno não tem. Então, a gente foi buscar inspiração lá fora, né? Porque lá fora a gente sabe que tem partes de decoração que chamam bastante atenção, né? Então a gente acabou usando esse design aqui, que parece mais uma asa, né? E ele fica muito bacana nos botes, né? Outro item importante também que a gente colocou nesse modelo e em toda a nossa linha de fabricação é também os pegadores aqui, né? Eles não são só pegadores, mas eles também ajudam, por exemplo, na hora de você fazer um mergulho, a hora que você for embarcar, você não se machuca com aquelas cordinhas, com os ilhoses e tal, né? Outro item importante também que tem nesse barco, que a gente achou bacana colocar e deixar isso como padrão, é as almofadas. É um conjuntinho de almofadas. Pô, isso aí ficou show, mano. A gente acabou colocando tudo isso, né, num modelo que ficou bem bacana. Então, uma almofada aí presa por botões e tal, bem fácil de a gente colocar e retirar, né, tal tudo. Então, na hora de você fazer uma navegaçãozinha, a gente tem todos esses itens para ficar mais aconchegante a navegação. E eu percebi que tem essa borracha lateral, que ela é diferenciada das do outro bote. Ela demonstra ser um pouco mais grossa, né? Exatamente, Daniel. Isso é uma coisa importante, né? Quando você fabrica um produto, você também tem que pensar nas matérias-primas que você vai usar para a fabricação do mesmo, né? Então, no caso aqui, nós desenvolvemos um perfil mais largo, né? Que é para deixar ele mais robusto e também ficar mais bonito, né? O acabamento e tal. As alças também são alças importadas, né? Um produto importado e tal tudo.
para também combinar com todo esse design bonito que tem esse modelo em específico. Isso faz ele ser um conjunto completo de um botinho aí de 10 pés. Uma coisa que você falou que eu queria muito poder mostrar no canal era referente aos outros cascos, a acomodação do elemento inflável, que eu percebi que esse, como você mostrou, ele tem um espaço muito grande do local onde ele fica colado, então não tem aquele risco de o fundo descer e você ficar só com o flutuador, né? Então isso é bem bacana. Então é um atrativo a mais que na verdade ele se torna um grande item de segurança, né? Por quê? Porque em comparação com alguns fabricantes nacionais e tal, o modelo, ele, se por acaso você estiver navegando e fizer um rasgo no flutuador, você consegue chegar aí no seu local com o flutuador completamente murcho. Então você não perde, né, a segurança desse item. Não é só um piso, é um casco de fato. Exatamente. Né? Então, se a boia não existisse, aqui ele também estava navegando, porque as bordas deles laterais são bem fechadas aí na fibra. Então isso faz ele realmente ser um item bem importante de segurança. Eu percebi aqui que o casco ele tem um formato muito bacana aqui para cortar as ondas. Então ele toca um pouco menos na água, né? Então gera menos atrito. Isso faz com que você tenha um pouco mais de desempenho com baixo consumo de combustível. Isso é bacana também. O que a gente busca em geral. Exatamente, a maioria do pessoal busca isso. Com né? certeza. Então é legal, cara. Então vamos ver aqueles cascos então que você tem, que tá sem os elementos flutuadores. Tem alguns cascos usados aí para tudo, né, que a gente acaba pegando, mas isso é bem bacana, né, porque a gente observa que no nosso modelo, essa área de colagem aqui, que nesse caso em específico, ela é muito pequena, né, aqui chega a ser quase 50 milímetros apenas, né, então é muito pouco, 3 dedos. 3 dedos. De colagem, é muito pouco. Se por acaso você estiver navegando e escapar o flutuador daqui, no caso aí, você não fizer uma manutenção e escapar o elemento aqui, ou escapar uma tira que prende o casco ao flutuador, o que isso vai acontecer? Você vai começar a entrar água aqui dentro do casco e isso pode colocar ele para o fundo. Teve um acidente, inclusive, eu vi que teve um acidente onde descolou, né? Deve ter tido mais de um acidente. Com certeza, né? Porque relatos mesmo só de coisa grande, né? As coisas pequenas a gente acaba não ficar sabendo, só de boca a boca, né? Mas o bacana é isso, chamando também a atenção para que a manutenção do elemento inflável, no caso do bote inflável, ele tem que ser feito mesmo, respeitar as datas e tal, né? Então, tem alguns pontos que você começa a analisar e ver o real momento de se fazer a manutenção no bote. O ideal mesmo é que você recomende sempre um profissional para poder fazer esse tipo de avaliação para os clientes, né? De quanto em quanto tempo você acha interessante dar uma avaliada? Então, o legal aí, Daniel, é a gente estar fazendo uma avaliação de pelo menos 3 anos e meio, 4 anos, quando é PVC, o material PVC. Por que o material PVC? O material PVC ele tem uma vida útil do adesivo para se fazer a manutenção. Então a gente não escapa isso, né? No Brasil, todas as marcas exigem aí uma atenção especial dentro dessas datas aí, mais ou menos de 3, 4 anos para se fazer a manutenção. E lembrando, isso a gente está falando dos botes mais conhecidos. Existem alguns que, no caso, não dizendo mal, gosto desses botes chineses, mas alguns que vêm de fora, eles começam a descolar antes, né, inclusive. Exatamente, então vale aí a ida a um profissional para ele poder realmente estar avaliando para vocês quais as condições reais do seu equipamento inflável no momento. Eu agradeço aí a atenção que você deu, tá inclusive fechando, ó, o sol já se pôs, depois do horário aí para dar uma atençãozinha pra gente, para dar umas dicas. É bom a gente estar sempre conversando, né, então tudo, pra gente também, né, passar essas informações pros amantes aí dos botes infláveis, tal, tudo, os seus seguidores de canal e tal, né, cara, que o inflável ele é muito bacana, mas você tem que sempre estar atento, né, com as manutenções e tal tudo. Então por isso realmente sempre estar procurando um profissional para poder realmente falar para você
o real estado do equipamento, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, Davi. Obrigado eu aí pela vida e conte sempre com a gente, cara. Ah, com certeza. Em breve eu tenho fé que vou estar pegando um maior aí com você. Com certeza. O outro nosso modelo também é um modelo bem bacana, né? O ATX 440 Evolution. O nome já diz tudo, né? Tem vários modelinhos, né? A gente trabalha forte mesmo com os bots de apoio, né? E salvo aí com alguns modelinhos para lazer também, que são bem bacanas. Na verdade, esse chamou muita atenção na época quando foi desenvolvido, né? A gente ganhou até um espaço numa renomada revista na época, né? Então foi um produto que veio aí para coroar um segmento que a gente está começando a levar de maneira um pouco diferente no Brasil, tá bom? Tá ótimo, Davi. Obrigado, hein? So